Olá, pessoal. Essa semana passada a gente viu as EDOs lineares de segunda ordem, né? A gente percebeu que é um mundo bem diferente das de primeira ordem. Só que, e aí a gente então foi bem mais devagar do que de primeira ordem. A gente ainda não resolveu as EDOs lineares de segunda ordem. A gente focou no caso homogêneo, né? E no caso homogêneo, a gente obteve um resultado bem importante, que foi o nosso primeiro teorema para as EDOs de segunda ordem, que dizia o seguinte, basicamente, resumindo, o teorema dizia que a solução geral de uma equação linear de segunda ordem homogênea é um plano, beleza? Uma imagem bem bonita, né? Tem zero, é sempre solução do homogêneo, em geral a solução é um plano, e para descrever esse plano você precisa de os eixos, né, que são os pares de soluções fundamentais. Beleza? Então, esse era o caso quando a gente tinha equação homogênea. E agora, essa semana, a primeira coisa que a gente vai ver é o que acontece para equações não homogêneas, né? Então, o que acontece é o seguinte. Vou mudar aqui para uma proposição. Que esse que a gente vai ver agora vai ser um resultado parcial, mas importante. Que é o seguinte. Se eu estou com uma equação de segunda ordem é assim, né? Linear de segunda ordem tem os coeficientes. Se é uma equação homogênea, é o que a gente tinha antes, né? A solução geral é um plano. A gente vai ver agora o que acontece se eu tenho uma equação não homogênea, né? A gente viu que nos modelos físicos correspondem a forças externas sendo aplicadas ao sistema. O que eu posso dizer da solução geral, nesse caso? Então vamos ver, tentar obter uma figura geométrica dessa solução geral primeiro. Será que ainda dá para ter uma imagem parecida? Vamos ver. A ideia é o seguinte, ó. Primeiro, a imagem não vai ser exatamente essa, né? Porque se eu tenho uma equação não homogênea, não necessariamente o zero vai ser solução, certo? Se eu ponho zero aqui, zero, 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 e né, o zero só vai ser solução se quando o forçamento for zero também. Então, se o forçamento não for zero, que é o que a gente chama de equação não homogênea, o zero não vai ser uma solução, e aí não vai ser isso aqui. A solução geral não vai ser um plano passando pela origem. Mas a gente vai ver que é quase isso. A ideia é o seguinte. Se eu tenho... Então a gente sabe que essa equação é não homogênea, nem sempre o zero é solução. Mas vamos supor que eu tenho uma solução da equação não homogênea. Vou chamar essa solução da equação não homogênea de solução particular. Tá? Então a gente põe esse P embaixo por causa do particular. Então seja isso uma solução da não homogênea. Tá? Então o que eu tenho? Vamos esquecer essa imagem por enquanto. Se eu tenho uma solução da não homogênea, o que a gente tem? A gente tem que ela satisfaz isso aqui, né? Se eu jogo lá na equação diferencial, coloco meus coeficientes, aqui vai dar o quê? Vai dar o forçamento.
justamente por causa da solução da não homogênea. Então, se eu tiver uma solução da não homogênea, eu consigo saber quais são todas as outras. Essa aqui é a sacada. Por quê? Porque é o seguinte, pega uma solução da não homogênea. Agora pega y, outra solução qualquer da não homogênea. Então a ideia é que essa aqui eu conheço, essa aqui eu não conheço. Seria a solução geral. Mas mesmo não conhecendo, sendo solução, eu sei que satisfaz a mesma equação. Né? Certo? E a sacada, a ideia é a seguinte, eu conheço essa solução, né, particular, essa aqui eu não conheço, essa seria a solução geral da não homogênea, só que como é que eu faço para conhecer essa? Posso comparar essas duas soluções. Se eu comparar essas duas soluções, uma maneira de comparar é comparar, você compara ou você faz a razão ou você faz a diferença. Né? Aqui vai ser mais conveniente fazer a diferença. O que acontece se eu pegar a diferença dessa com essa? Ó, é fácil ver que a diferença dessa com essa vai satisfazer a EDO homogênea. Porque ó, faz a diferença dessa EDO com essa EDO. O que eu obtenho? Vai ficar a diferença da segunda derivada é a segunda derivada da diferença. A mesma coisa aqui. A diferença das primeiras derivadas é a derivada da diferença. E por fim, isso aqui que na verdade é a zero. Faz essas diferenças todas. Então, a diferença dessa EDO com essa vai dar isso. Só que a diferença dos forçamentos vai ser qual? Vai ser zero. Ou seja, essa diferença ela é a solução da homogênea. E se é a solução da homogênea, eu sei como é que é a solução da homogênea. A solução da homogênea eu sei que está naquele plano. Né? Se está naquele plano, é uma combinação das fundamentais daquele eixo. Beleza? Agora, se eu sei quem é essa diferença, eu sei quem é esse y. É só passar o yp para o lado de lá. Então pronto, a gente sabe como é que é uma solução qualquer da EDO não homogênea. Vai ser aquele plano de soluções da homogênea transladado por uma solução particular. Beleza? Então, isso aqui, qual a figura geométrica disso? Não é mais um plano passando pela origem, mas é um plano transladado por uma solução particular. A gente pode voltar aqui e refazer essa figura. Se eu tenho, então a solução, como é que é a figura geométrica da solução da não homogênea? Se eu tenho uma solução particular,
Então não, a solução geral não vai ser mais o plano passando pela origem, mas vai ser um plano passando por essa solução particular. Vai ser a solução particular mais combinação de y1 e y2. Vou fazer um pouquinho mais bonito aqui. Beleza? E a imagem geométrica disso não é um plano passando pela origem, em geral, mas vai ser um plano, só que em vez de transladado, em vez de passando pela origem, passando pela solução particular. Olha que legal. A solução particular, lembra aquela história de ver funções como vetores? Então a solução particular entra aqui como um vetor que vai transladar esse plano das soluções gerais. Beleza? Então também a gente vê que a solução da não homogênea tem uma imagem geométrica bem clara. Também é um plano. Né? O plano tem a ver com ter dimensão 2, que tem a ver com a ordem. Beleza? Então, bacana isso, né? Aí duas observações importantes sobre esse resultado. Primeiro, que ele ainda não resolve a equação não homogênea. Por quê? Porque, para começar, você tem que ter, para você ter essa descrição aqui da solução, da geral, da não homogênea, você tem que ter esse par de soluções da homogênea. Tá? Então, lembrando que sempre que eu falo de y1 e y2, estou falando de soluções fundamentais, né? E sempre que eu falo de soluções fundamentais, é da homogênea. Isso, inclusive, fica até implícito. Quando a gente fala de soluções fundamentais, tá? A gente está falando da homogênea associada. Beleza? Então você tem que ter essas soluções fundamentais. E o que mais você tem que ter para esse resultado funcionar? Você tem que ter essa solução particular. Da onde você tira as soluções fundamentais e a particular? Ainda não sabemos. Mas ele está dizendo assim, para descrever essas infinitas soluções, você precisa só do par de soluções fundamentais mais uma solução particular. Beleza? Então ele não está resolvendo tudo, mas está reduzindo o problema para achar esses eixos aqui. Só que agora, além dos eixos, você precisa de uma translação que corresponde a uma solução da IDO que você coloca aqui e dá o forçamento. Beleza? Então essa é a primeira coisa desse resultado. Ele é incompleto. Mas é bacana, dá uma figura geométrica bem clara, né? Outra coisa importante a gente notar nesse resultado, a gente vai ilustrar isso com alguns exemplos agora, é que do mesmo jeito que a gente viu que esse par de soluções fundamentais, esse eixo, não é único, solução particular também não é única. Basta ver o seguinte, tenta ver geometricamente. Se eu tenho um vetor aqui que está nesse plano, tem vários outros vetores que estão nesse plano também. E qualquer deles ia servir para solução particular. Tá? Basta ser um vetor que sai da origem e cai nesse plano transladado. Então, solução particular também não é única. Beleza? A gente vai ver nos exemplos. E por último, a gente está cometendo aqui um certo abuso de notação quando a gente fala de equação não homogênea. Porque, na verdade, esse resultado aqui contém o resultado anterior que a gente viu. Ou seja, esse resultado também vale para homogênea. Só que no caso homogêneo, quem seria o forçamento? O forçamento seria 0
né? E aí, se o forçamento é zero, quem eu posso tomar como solução particular? Zero também. Então, o caso homogêneo está contido aqui com solução particular zero. Nesse caso, você obtém planos passando pela origem, como antes. Beleza? Então, quando a gente fala de não homogêneo, é o que a gente chama em matemática de abuso de notação. Na verdade, o caso homogêneo está contido aí, só que a gente chama de não homogêneo só para enfatizar que é o caso geral. Beleza? Então, a imagem geométrica é bem parecida e a dificuldade também é parecida com o resultado anterior. Né? Tá, reduz para achar essa solução particular aí, mas como é que acha ela? Não sabemos. A gente não viu método para isso ainda. Mas ainda assim é um resultado importante, né? Você tem a cara geométrica da solução e reduz o problema de achar infinitas soluções para achar um par de fundamentais da homogênea e uma particular, uma só da não homogênea. Vamos ilustrar isso com os exemplos. Ó, primeiro eu vou começar com um exemplo bem simples. Né? Como eu falo para vocês, sempre bom, importante ter exemplos, inclusive exemplos simples. A gente tinha visto essa EDO homogênea, que dava para resolver integrando duas vezes. E também, se eu botar aqui, sei lá, 1, agora é uma não homogênea, né? Só que também dá para resolver integrando duas vezes. Você integra uma vez, se obtém C1 mais T. E se integra de novo, se obtém C1T mais C2 mais T ao quadrado sobre 2. Beleza? E aqui está aquela estrutura que a gente viu daquela imagem. Isso aqui se você quer ver isso geometricamente, isso aqui é um plano gerado por um par de fundamentais, por exemplo, pode pegar como fundamentais T e 1. 1 é uma solução que está aqui. Ah, mas se eu coloco 1 aqui, não dá 1, dá 0. É, porque fundamentais é soluções da homogênea. Né? Isso aqui é, se eu derivo T duas vezes dá 0, se eu derivo 1 duas vezes dá 0. Não são proporcionais, logo são fundamentais. Beleza? E esse cara que aparece aqui é solução particular. Tá? Isso aqui é um cara que se eu derivo duas vezes dá 1. Então você vê claramente que a imagem a solução, a imagem geométrica da solução geral disso aqui é um plano transladado. Mas você vê que é naquele sentido mais abstrato que a gente falou, né? Você enxergar planos de funções e enxergar funções como vetores. Beleza? E aqui vale a pena a gente comentar que, ó, solução particular é única? Não. Você poderia pegar t ao quadrado sobre 2, bem como t ao quadrado sobre 2 mais, sei lá, 4. Continua sendo uma solução particular, né? E isso aqui continua sendo uma solução geral, só esse 4 ser absorvido nessa constante aqui. Beleza? Importante vocês perceberem que, assim como o par de soluções fundamentais não é único, a solução particular também não é única. Mas se você tem uma, você consegue descrever todas as outras soluções desse jeito. Beleza? Então esse exemplo foi bacana. A gente não precisa dessa teoria toda para resolver esse exemplo. É só integrar duas vezes mesmo, mas ele ilustra como funciona a teoria geral. Então vamos para um exemplo mais interessante, em que a gente realmente precisa da teoria geral para obter a solução da EDO. Eu vou partir de um exemplo que a gente já fez, que é a gente pegar um massa-mola pendurado verticalmente, né, que a gente já viu, então aqui já na posição de equilíbrio,
E a gente já viu em aulas passadas que isso aqui dá uma EDO de segunda ordem não homogênea, que é isso aqui na posição de equilíbrio, e aí o quanto sai da posição de equilíbrio é o que eu chamo de x. E a EDO nesse caso era, vou pegar a massa 1, massa 1 tá bom, e vou pegar a constante da mola 2, foi 4. Não vou botar atrito, então só vai ter constante da mola. E vou botar uma força, tem massa 1, então a força peso vai ser, vou botar massa 1, gravidade 10, então vai ter isso aqui de força peso, beleza? Então isso aqui é uma EDO não homogênea. Não dá para resolver simplesmente integrando os dois lados, percebe? O que a gente viu na aula de exemplo? A gente viu que a gente consegue, usando a solução de equilíbrio, nesse caso tem um equilíbrio, a gente consegue, qual é o equilíbrio aqui? Vai ser menos 10 sobre 4, né? Menos 5 sobre 2. A gente viu que usando essa solução de equilíbrio dava para transformar essa equação numa homogênea, né? Só que agora a gente vai fazer um pouco diferente e perceber o seguinte, o que é a solução de equilíbrio? É uma solução particular. Se eu ponho isso aqui na EDO, que zera, aqui dá 4 vezes isso, que dá uns 10. Beleza? Então, se eu sei a solução particular, para saber a solução geral, basta achar a solução geral da homogênea associada. Então, lembra, quando eu falo de solução particular, sempre é da não homogênea. Então, agora, para resolver, eu tenho que achar a solução fundamental. E sempre que eu falo de soluções fundamentais, é da homogênea associada. Beleza? A gente ainda não tem método geral para resolver isso aqui, mas essa é uma daquelas equações que a gente consegue resolver no olho. Porque ó, a gente já resolveu o caso, você consegue ler ela em português, né? Então estou procurando as funções que a derivada segunda dá menos 4 vezes ela mesma. A gente já fez o caso que não tinha esse 4, né? Que as derivadas segundas dava menos ela mesma. E isso dava seno e cosseno. E aí, tá na lista também, essa aqui, a lista da semana passada. Nesse caso, quem eu posso tomar como soluções? Quais são as funções que eu derivo duas vezes e dá menos 4 ela mesma? Também vai ser cosseno e seno, só que cosseno de 2t e seno de 2t, né? Porque quando eu derivo uma vez, caio 2, derivo duas, caio 2 de novo, dá 4. Beleza? Então esses caras claramente são soluções e claramente são fundamentais, né? Não são proporcionais. Beleza? Então, se eu tenho a solução particular e tenho par de soluções fundamentais, pronto, tenho a solução geral. Dessa aqui, que vai ser solução particular mais combinação
Beleza? Então isso aqui, a posição de equilíbrio vai oscilar não ao redor do zero, que seria esse aqui, mas vai oscilar ao redor de outro valor, beleza? Ao redor de menos 5/2, e vai oscilar com frequência 2, beleza? E aqui de novo você vê o padrão, né? É um plano que passa pela origem transladado por uma solução particular. Mas, então, para esse resultado ficar mais completo, a gente precisa, né, maneiras de achar essa solução particular e também maneiras de achar soluções fundamentais. Se a gente tiver isso, a gente vai ter resolvido a nossa EDO de segunda ordem homogênea e não homogênea. Então, para achar esses caras, é o que a gente vai fazer em seguida.